Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor Deus teve misericórdia, derramou seu sangue precioso por nós e fez com que nós jamais recebêssemos o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nos pudéssemos tornar em seus filhos, pudéssemos receber toda essa graça, Senhor. Senhor Deus, nós, enquanto estamos vivendo a nossa vida nesse tempo restante, que o Senhor Deus não nos deixe perdidos como órfãos, mas que todos nós realmente possamos ser ajudados no meio da dificuldade, possamos ser conduzidos para a sua graça, Senhor. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos aprendendo a sua palavra, nós agradecemos por estar nos ensinando. Que nesse tempo agora também o Senhor Deus possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa proteger o pensamento, o coração de todos aqueles que estão ouvindo a palavra hoje. Que o Senhor Deus possa estar permitindo a sua graça para que eles possam compreender mais a sua palavra. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, aquelas que estão guardando toda a sua palavra para pregar o seu evangelho, fazendo a sua vontade, que o Senhor Deus, através da sua palavra, através da sua santa vontade, Senhor, permita para que eles possam viver diante do Senhor, recebendo a sua condução. Nossos irmãos e irmãs que estão pregando a palavra, que o Senhor Deus permita maior graça, maior entendimento e sabedoria a todos. Que todos possam realmente viver de forma mais concreta, firme diante do Senhor Deus. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir para que eles possam ser cuidados, receberem a graça necessária. E através do corpo saudável eles possam viver para a sua graça, para a sua santa vontade, Senhor. Que nenhuma pessoa realmente se perca, mas sim que todos possam receber a sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor Deus realmente possa nos permitir a sua graça nesse tempo e conduzir a todos nós. E oramos em nome do Espírito Santo. Amém. 하나님이 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮에 해와 밤에 달도 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 여호와께로다.
하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 지키시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Vamos procurar Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, eu irei ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23, primeiro iremos ler todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então eu irei ler. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, todos dizem with corona, para viverem acostumados ao corona. Realmente, parece que se iniciou, então eu vejo que muitos vieram e eu estou muito feliz por muitos estarem juntos. Então, os irmãos que querem estar juntos, eles realmente devem querer estar aqui. Então, se todos puderem estar presentes, sem faltar a ninguém, vai ser muito bom. Então, eu acredito que continuamente todas as restrições vão ser realmente amenizadas e vamos poder estar em comunhão, podemos estar participando dos retiros como nós sempre desejamos. Então, eu acredito que tudo isso vai funcionar. Então, sobre a palavra de domingo pela manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre o tema Enchei-vos do Espírito. Nós olhamos em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele disse, para nós não nos embriagarmos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, ele comparou a embriaguez com estar cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa está embriagada, ela fala as coisas que ela não tinha capacidade, não tinha coragem para falar se não estivesse embriagada.
Então, quando você está embriagado, você é diferente do normal, do usual. Então, o cristão não pode estar embriagado. Então, porque realmente, senão ele perde a própria consciência, ele pode errar, ele pode falar qualquer coisa errada. E, de certa forma, pode ser que manifeste até hábitos errados que podem se expressar. Então, realmente não pode estar embriagado. E, pelo contrário, ele disse para estar cheio do Espírito Santo. Então, você estar cheio do Espírito Santo. Então, o cristão, ele recebeu a salvação, mas ainda dentro de nós existe as concupiscências do velho homem. Então, quer dizer que nós não conseguimos obedecer de forma perfeita à vontade do Senhor Deus, quer dizer que nós não vivemos de forma adequada como um cristão verdadeiro. Então quer dizer que realmente estamos recebendo muitas dificuldades. Então a nossa vida de fé agora não é através da nossa própria força. Nós recebemos a salvação pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a salvação é cumprida. É por isso que o Espírito Santo realmente está continuamente mudando, transformando o coração do cristão através da palavra. Através da palavra, o coração é renovado. Através da palavra, o coração ele pode ser mudado. Através da palavra, quanto mais nós vamos crescendo em espírito, mais nós podemos obedecer à palavra do Senhor Deus. Pela palavra, nós podemos estar pela graça, pela glória do Senhor Deus. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós podemos receber o fruto do Espírito Santo. Alguém que plantou a videira, ele deseja os frutos desta videira. Então o Senhor, ele é o dono da vinha, o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. Para termos esses frutos, nós precisamos crescer, precisamos receber todos os nutrientes que vêm a partir da raiz e assim podemos ter os frutos. Da mesma maneira, nós todos recebemos essa graça através do poder do Espírito Santo. Nós podemos receber a plenitude do Espírito Santo, para assim nós podemos ter os frutos do Espírito Santo. Então agora, através dessa palavra, nós todos, realmente através da palavra do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus, com esta palavra do Senhor, então ela não está somente como uma teoria, realmente ela precisa ser expressa e manifesta na nossa vida. Então é por isso que agora nós todos, realmente quando estamos cheios do Espírito Santo, realmente nós podemos, através da palavra, da verdade do Senhor Deus, ao ser manifesta, ao ser realmente cheia em nossos corações, nós podemos dar os frutos do Espírito. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, realmente ele falar aqui no versículo 22, falar sobre os 9 frutos do Espírito, que eu estou continuamente falando. Então nós podemos pensar, realmente, elas são os frutos do Espírito, entendi. E deixa passar? Não pode ser assim. O cristão, ele precisa ter o verdadeiro fruto junto do Espírito Santo. Ele precisa desejar o Espírito. Ele precisa desejar ter os frutos do Espírito Santo. Então, realmente, se você não deseja viver conforme a vontade do Senhor Deus, você vive pelo seu próprio pensamento. Então, você não recebe nenhum peso na consciência. Então, ele simplesmente fala, natural viver assim. Mas não é assim. E se olharmos em Gálatas, capítulo 5, versículo 17... ele fala porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós podemos ver que a carne, ela cobiça contra o Espírito contra a carne. Quer dizer que o Espírito Santo, ele deseja mudar a nossa vivência, mas a carne não deseja. Então é por isso que realmente ele disse para nós vivemos seguindo a vontade do Espírito, para assim nós não fazemos as coisas da carne. Então, realmente, esses desejos da carne, essas concupiscências da carne, realmente elas podem ser deixadas de lado. E é por isso que nós todos realmente precisamos desejar essa graça do Senhor. Então, a graça que nós recebemos é somente uma do Senhor.
como em João capítulo 1, versículo 16, nós realmente podemos estar cheios do Espírito Santo, dessa graça, que é graça dentre graça, quer dizer que o Senhor deseja nos permitir graça continuamente, quer dizer que a verdade e a graça estão cheias dentro de nós. Então quer dizer que nós todos realmente precisamos ter essa verdade, essa plenitude cumprida em nós, nós precisamos desejar. Então agora nós todos precisamos orar, nós precisamos desejar diante do Senhor o quanto que nós podemos fazer, nós precisamos fazer. Então nós todos precisamos fazer a santa vontade diante do Senhor Deus. Como eu já disse na semana passada, quanto mais nós obedecemos, o Senhor nos faz compreender. Quanto mais compreendemos, nós mais podemos obedecer. E assim continuamente a nossa vida de fé ela vai crescendo. E assim nós podemos ir para diante do Senhor Deus. É por isso que você desejar esse fruto do Espírito Santo, você precisa desejar ter os frutos diante do Senhor Deus. Realmente os frutos do Espírito Santo, são pessoas especiais, fenomenais que podem ter. Não, não é. Todos os cristãos elas podem ter. Quer dizer que realmente é necessário que os cristãos possam ter este fruto. É por isso que nós todos agora, se nós olharmos entre esses 9 frutos que nós vimos, então hoje eu irei falar um pouco sobre o último fruto, sobre a temperança. Então, realmente a temperança, quanto mais eu estava preparando a palavra, eu pensava, é uma palavra que eu conheço, mas realmente é uma palavra muito mais importante. E eu compreendendo cada vez mais, e eu percebendo a quantidade do conteúdo. Então, eu acredito que não vou conseguir pregar tudo sobre a temperança hoje. Então, quando nós falamos sobre a temperança no cristão, realmente é algo muito, muito importante. Porque se não tem a temperança, realmente é muito difícil você dar esses frutos que aparecem anteriormente. Então, temperança em inglês, a tradução apareceu como self-control. Então, quer dizer que é uma pessoa que consegue controlar, consegue realmente se manter, consegue configurar assim. Quer dizer que essa temperança você está vivendo, você controla, você restringe para estar somente no nível do suficiente, não é para extrapolar. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, nós podemos ver que nós estamos com 36 graus. Quando o nosso corpo começa a subir a 37, 38 graus, nós podemos sentir essa febre e começa a se tornar problema para nós. Não pode ser nem tão baixo, não pode ser nem tão alto. Então, realmente acontece o controle da temperatura naturalmente. Mas, realmente, dentro da nossa vida, realmente é difícil nós controlarmos sozinhos. Então, mas é necessário fazer esse autocontrole de nós mesmos. Então, é por isso que quando nós falamos realmente que existe esse controle, então quer dizer que agora nós todos realmente podemos controlar, podemos realmente restringir, determinar. Então, quer dizer que realmente dentro da nossa carne também. Então a graça que nós recebemos através de o pecado que nós recebemos de Adão foi algo hereditário, nós nascemos pecadores. Então dentro dos cristãos, realmente todos eles têm um coração de não querer viver diante do Senhor, quer viver pelo pecado, viver do seu desejo. Então é por isso que você precisa restringir, você precisa controlar muito bem isso dentro de si. Então essa vivência do cristão de controlar a nossa vida, ter uma vida de temperança é muito importante, porque é necessária a perseverança, é necessário o sofrimento, e é por isso que nós podemos ver que o apóstolo Paulo, então realmente ele foi para diante de várias outras pessoas, ele como se fosse um boxeador, e ele realmente fez uma... Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 9, para olharmos esse exemplo. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Então, primeiro eu irei ler versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Então, antigamente, na Grécia, tínhamos a maratona. A maratona acontecia bastante e tinha. Então, realmente, aqui são atletas, são pessoas que foram escolhidas para correr e participarem. Então, mesmo que todos realmente, daqui eles falam, correm, então esse correr, ele está dizendo para você alcançar, não é correr solta para qualquer lugar, ali tem um percurso que você precisa fazer, então é necessário ter toda a paciência para fazê-lo. Você vai correndo. Então, mas não sabeis que realmente só um pode alcançar, leva esse prêmio? Então nós podemos ver que nós todos, realmente, por exemplo, no fim ele fala, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa. Então quer dizer que, por exemplo, num campeonato ele recebe essa coroa, realmente. É você, mais do que qualquer outra coisa, você receber um prêmio, é a glória da sua família, a glória da sua casa. Então isso quer dizer que são as pessoas que realmente receberam esse grande prêmio. Então realmente precisa saber que este prêmio é único. Realmente, e está dizendo para todos os cristãos. Então é a palavra que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto quando receberam a salvação. Eles receberam a salvação, então eles pareciam inteligentes, pareciam que tinham conhecimento. Então, mas não conseguiam viver direito a vida de fé. Então, realmente, ele começou a repreendê-los, falando, realmente vocês precisam estar focados, saber exatamente. Então nós somos como atletas que estamos ali no estádio para participarmos daquela corrida, não somos espectadores. Então o Senhor ele já deixou um percurso para corrermos. Então naquele caminhar, naquele percurso todo, nós somos atletas preparados para corrermos. E é por isso que todos nós também realmente precisamos nos esforçar para conseguirmos essa recompensa. Então como nós podemos ver em Filipenses capítulo 3, versículo 13, então o Senhor diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Então existe a linha de chegada, ou seja, para uma pessoa em um percurso mais curto ou mais longo, todos usam todas as suas forças para chegarem até a linha de chegada. Então é por isso que aqui ele fala para nós irmos avançando para os que estão adiante de mim. É por isso que em Hebreus também ele disse que realmente existe um local onde já estão esperando para nós. Então nós precisamos nos despir dessas fardas pesadas do pecado e agora precisamos percorrer e entrar, quer dizer que é para percorrer aquele caminho que está ali na nossa frente. Então os justos que já foram na nossa frente, então todos eles estão ali realmente assentados e observando por nós. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus está nos observando também para ver se nós conseguimos. E nós vamos correndo no meio dessa corrida. É por isso que nós vamos correndo para alcançar essa linha de chegada. Então nós vamos por conta dessa recompensa que daquele que nos chamou. Então o Senhor Jesus ele está com a coroa nos esperando. Então, mas no versículo 25, realmente ele disse para nós nos realmente nos preservarmos de todos os conflitos e contendas. Então, por exemplo, se nós olharmos um atleta, ele está correndo, por quê? Porque realmente ele precisa ir, realmente vencer, ele quer chegar na linha de chegada. Ele não é uma pessoa que faz por hobby ou porque ele quer ficar em último, não é assim. Realmente os atletas, eles estão ali realmente lutando porque eles precisam se esforçar, eles realmente trabalham juntos. Se nós olharmos para os atletas do nosso país também, eles estão realmente dormindo todos juntos e se esforçam juntos, eles praticam juntos. Então normalmente realmente eles conseguem ter forças que uma pessoa na verdade não iria conseguir normalmente. Então eles vão realmente criando realmente habilidades, talentos que realmente eles vão melhorando a cada momento. Então eles com um treinamento. Então quando treina, realmente eles precisam evitar de dormir o quanto ele quiser, comer o que ele quiser. Tudo ele precisa realmente estar corrigindo. Então tudo ele precisa estar realmente sempre restringindo. Ele precisa controlar. É por isso que para que você se torne um ótimo soldado, você recebe todo um treinamento. Quer dizer que existe um treinamento realmente bem difícil.
Então eu já vi realmente algumas cenas de que as pessoas estavam treinando, realmente no centro de treinamento. Então realmente estavam no arame farpado, então eles passavam por baixo. Então eles iam realmente todos sujos de lama. E se levantarem, eles podem tomar um tiro e morrer, porque eles ficam atirando com armas de verdade, treinando os soldados dessa maneira. Então eles com as armas deles, eles vão correndo. Eles vão realmente com os joelhos, com os cotovelos, realmente indo diretamente para o campo, território inimigo. Então eles fazem treinamentos assim para se prepararem. Então fazem treinamento realmente de condicionamento físico. E se nós olharmos para as tropas de elite das forças especiais, eles pulam de paraquedas de lugares bem altos. Eles realmente vão até em treinamentos que podem custar a vida deles, mas com esse treinamento eles se tornam um grande soldado. Então um soldado, realmente uma pessoa também atleta, ele também precisa estar sempre treinado. Então os cristãos que não treinam, realmente quando eles estiverem com alguma dificuldade, eles não sabem o que fazer, eles vão ser derrubados. Então você realmente conseguir restringir, você conseguir controlar, isso tudo é um treino. Nisso é necessário sofrimento, é necessária a paciência, para que você possa controlar a si mesmo. Então, em todas as coisas nós controlamos, para conseguirmos realmente essa coroa, realmente que não é perecível, é corruptível igual as pessoas deste mundo. Então se nós olharmos a coroa realmente das pessoas do mundo, realmente ela logo vai se realmente apodrecer e sumir. As pessoas dizem realmente ouro, ferro, bronze, prata, perdão, todos eles são o que? Metais. Realmente que depois desaparecem. Mas nós não somos assim. Nós estamos vivendo por algo que é incorruptível. Nós queremos ganhar essa coroa da glória, essa coroa da vida, essa coroa da justiça, que o Senhor ele continuamente já disse na Bíblia diversas vezes. E é por isso que a temperança é algo muito importante. É algo que não se deve faltar na vida de um cristão. E se olharmos no versículo 26, ele fala: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, uma pessoa que está realmente correndo o percurso, ele não fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Existe a linha de chegada, existe o objetivo. Então, o apóstolo Paulo também, ele diz realmente para pregar o evangelho que realmente a ele foi dado como missão, e ele está correndo primeiro no percurso, o caminho que ele precisa ir. O Senhor Jesus nasceu em Belém, e ele realmente foi até o Monte do Calvário para morrer crucificado. E isso foi tudo um percurso que Deus planejou. Então Pedro, realmente ele foi salvo no mar da Galileia, chamado pelo Senhor Jesus, se tornando realmente o pescador de homens durante 3 anos e meio, recebeu treinamento diante do Senhor. E pela força dele, ele percebeu que ele não podia seguir ao Senhor, ele tinha fracassado, mas o Senhor restaurou a vida dele. E até a morte dele fez com que ele pudesse pregar o Evangelho. Ele foi até Roma para pregar o Evangelho e foi crucificado de ponta cabeça e morreu crucificado. Então realmente nós podemos ver que esse é o percurso de Pedro. Se olharmos Tiago, então Tiago realmente ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer decapitado. Ele tinha um percurso mais curto para se fazer. Ele era de curta distância. O irmão dele, de João, realmente foi aquele que sobreviveu até o final dentre os 12 discípulos. E realmente ele escreveu o Apocalipse realmente pela inspiração do Senhor Deus. Então ele passou por diversas dificuldades, com certeza. Então, mas realmente, se nós olharmos ele ter escrito até o Apocalipse no último livro, nós podemos ver que realmente tudo isso foi o percurso que o Senhor Deus permitiu para que ele pudesse percorrer. É por isso que todos nós também temos um percurso que precisamos percorrer até o final. Então não temos o que ficar pensando muito. Então realmente, se nós olharmos agora, realmente essa linha de chegada, nós estamos indo até agora diante do Senhor Deus. Então realmente se vai se tornar um percurso longo, curto, nós não sabemos. Mas nós realmente não podemos nos tornar como pessoas realmente que estão incertos.
Então, realmente, nós precisamos ir, porque o Senhor, Ele sempre está nos puxando, realmente nos iluminando o nosso caminho. Quer dizer que o Senhor é aquele que realmente é a palavra que ilumina o nosso caminho. Quer dizer que dentro dessa palavra de Deus, eu posso percorrer. E não é indo para um atalho ou para as encruzilhadas. Não é para eu me inclinar para a direita ou para a esquerda. Então, realmente, quando o Espírito Santo vier, realmente disse que Ele iria nos conduzir para o meio da verdade. É por isso que nós realmente agora seguimos dessa maneira, para um outro caminho. Realmente diante do Senhor Deus seguindo o percurso. Então se nós olharmos para um boxeador, o boxeador ele treina bastante. Então ele realmente tem o adversário que ele vai enfrentar. Então onde que eles batem? Normalmente dizem que eles batem logo abaixo dos olhos. Então realmente vai batendo no lugar realmente onde um ponto fraco, vital, fazendo essa pessoa realmente perder a consciência para ele poder vencer. Então é por isso que realmente eles lutam não de forma incerta. Então pode haver uma pessoa que fica batendo o ar, não tem como. Tem que ter uma pessoa que tem que bater exatamente certinho, tem que dar o impacto. Então, mas a nossa luta não é carne, não é osso, realmente é contra o que nós estamos lutando. O apóstolo Paulo disse que ele está lutando contra si mesmo para fazer a sua carne obedecer. Então, primeiramente, a nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta não é contra a carne ou osso. Realmente é o príncipe da potestade do ar. Realmente o príncipe da potestade do ar, o diabo, nós não conseguimos enxergar onde ele está. Então, como é que nós fazemos? Realmente o cristão que recebeu a salvação, então, após receber a salvação em sua carne, realmente pode ser que seja utilizada pelo diabo. Então nós precisamos saber disso. O diabo ele não consegue roubar a nossa salvação, mas se nós não conseguimos acordar, se nós não obedecemos exatamente conforme a palavra do Senhor Deus, realmente essa nossa carne que ainda não foi transformada, realmente pode ser tentada pelo diabo, para que assim nós nos tornemos em cristãos ou pessoas realmente inúteis, para que nos tornemos em pessoas realmente que sem nenhum valor diante do Senhor Deus. Então realmente nós não podemos ser assim, não é mesmo? Então realmente isso realmente é uma grande vergonha realmente que não deve ser alcançado. Primeiramente nós lutamos contra nós mesmos. Então é por isso que em 1 Pedro, realmente ele já disse, realmente o Senhor dizendo que nos ama, nós como somos peregrinos, amados diante do Senhor Deus, que nós somos como forasteiros. Realmente nós somos vistos pelo Senhor Deus dessa maneira neste mundo. Por quê? Nós realmente somos peregrinos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. O nosso reino, a nossa cidadania, o nosso reino está ali nos céus. Então quer dizer que nós somos realmente peregrinos, nós somos forasteiros deste mundo. Então não é para deixarmos as coisas, o coração para as coisas deste mundo. Então nós precisamos vencer, dominar, controlar esse desejo da carne que está dentro de nós. Então vocês sabem o que faz against, né? Ir contra, realmente se opor. Então quer dizer que a carne se opõe ao Espírito Santo, opõe ao Senhor Deus. Então nós podemos ver que realmente a carne, ela tem o princípio de se tornar inimigo do Senhor, de ir contra o Senhor. Então, o salvo também pode ser que ele vá contra o Senhor. Porque se ele começa a servir ao diabo, quer dizer que ele começa a lutar contra a carne. Então, quer dizer que o Espírito ele luta contra a carne para dominar a vontade dessa carne. Então, é por isso que realmente o apóstolo Paulo disse que ele faz a carne dele realmente sofrer para que possa sujeitar essa palavra. Então realmente a carne não tenta sujeitar. Então já quando eu ouvi a palavra, ele fala, recebi a salvação, eu preciso obedecer a palavra do Senhor Deus, amém, é isso aí, eu preciso ouvir. Depois que acaba o culto, depois que ele vai ali lá fora, ele fala, nossa, será que eu preciso viver pela palavra? Eu tenho a minha carne. Eu tenho realmente esses motivos. Descendo a escada da igreja, tudo só. Saindo lá fora. Então, realmente, ele olha um Benz novo, um Mercedes-Benz que saiu novo, ele fala, nossa, que carro bom. Nossa, eu queria ter aquele carro. Nossa, olha que roupa bonita daquela pessoa. Nossa, realmente deve ser bom. Então, realmente, começa a ver as coisas deste mundo. Realmente, ver as pessoas bonitas.
Então nós podemos ver que realmente o diabo ele usa a nossa carne para ir contra o Senhor, para não conseguir viver pelo Senhor. Ele realmente toda hora realmente mexe com essa nossa carne. E essa é a verdade. É por isso que mesmo que ouvimos a palavra, nós não conseguimos sujeitar. É por isso que em Tiago, capítulo 1, ele disse para ouvir esse ensinamento. E realmente, se você não obedece, está enganando a si mesmo. Quer dizer que ele não pode se tornar uma pessoa que engana a si mesmo. Então, uma pessoa realmente que ouve e não obedece, realmente está enganando a si mesmo. Quer dizer que está enganando a sua própria consciência. Então ele disse, eu quero obedecer, ele está vivendo ali, mas por que isso acaba rapidamente dentro do coração dele? Então o objetivo de nós estamos aprendendo a Bíblia, então não é para nós aprendermos muito e ensinarmos o outro, ou nós queremos ter conhecimento, é por isso que aprendemos a Bíblia? Então, como se nós estivéssemos aprendendo história, filosofia, não é assim que nós fazemos o estudo da Bíblia. Nós estudamos para aprendermos, para nós podermos compreender e obedecer diante do Senhor. Então, qual é a santa e plena vontade do Senhor Deus? Tal compreendemos, nós precisamos colocar isso em prática. Mas depois que ele aprende, ele não coloca nada em prática. E depois, não tem pensamento algum referente a isso. Então, isso é um grande problema. Então, quer dizer que continuamente ele precisa bater nessa carne e fazer obedecer. Então, quer dizer que essa carne você precisa bater, você precisa realmente fazer ela sofrer. Tem pessoas realmente que fazem essa carne toda sofrer, para que assim ela possa sujeitar. Então ele bate na própria carne. Realmente fala, nossa, essa carne mal. Então é por isso que realmente você vai e mata ela de fome, é não dar comida, bater de verdade. É isso? Não, não é. Realmente o que está falando de você bater, fazer realmente essa carne sofrer? É você não se conciliar às vontades dessa carne. Então quer dizer que você precisa sujeitar a palavra do Senhor Deus para que essa carne sofra. Então quer dizer que realmente se nós olhamos o apóstolo Paulo, que é um grande apóstolo que recebeu a salvação e prega o evangelho. Então, ele disse que ele sabia que ele ia ser abandonado se ele vivesse pela carne. Isso não quer dizer que ele vai para o inferno. Então realmente vamos pensar numa garrafinha de água. Então eu estou usando muito bem a garrafinha de água e depois eu preciso devolver. Então realmente pode ser que como eu seja uma garrafinha de água diante do Senhor Deus, eu possa ser utilizado e depois ser deixado de lado para não ser utilizado mais. Então, quer dizer que ele perdeu o seu direito, o seu propósito ali. Então tem pessoas que realmente receberam a salvação, mas eles erram então e perdem todas as outras coisas. E é por isso que realmente ele precisa bater em sua carne, precisa fazer sujeitar. Então, dessa maneira, realmente ele precisa temer se nós não vamos nos tornar pessoas que se percam no meio do caminho. Então, realmente, nós que somos filhos do Senhor Deus, nós que dizemos cristãos, então, realmente, como nós temos um grande papel diante do Senhor Deus. Então, nós nascemos como príncipes, mas se nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor Deus, vivemos com malandros, ou beber, bebida alcoólica todos os dias, como é que isso vai se tornar? Então, realmente, se nós olharmos para os políticos, é a mesma coisa também. Então, o presidente ele se torna isso ou aquilo. O presidente ele precisa ser patriota. Isso está certo, mas realmente também está errado. Porque tem momentos, realmente tem países que eles podem acabar com o país. Tem presidentes que eles podem realmente fazer com que o país ele se realmente viva bem. Então é melhor essa pessoa não se tornar um presidente, seja para si, seja para o país inteiro. Mas de qualquer maneira, realmente, se nós errarmos, pode ser que nós realmente nos tornemos de pessoas realmente vergonhosas diante do Senhor Deus e vamos receber um grande castigo. Então, se nós olharmos para Salomão, que era filho do Senhor, filho de Davi, ele foi escolhido para ser rei de Israel. Então, se olharmos Provérbios, Salmos, Cantares, realmente o que ele fez por fim? Ele foi e trouxe muitas mulheres estrangeiras. Eu não sei se ele tinha um Alzheimer ou o que foi,
mas ele ficou realmente idolatrar deuses dessas esposas. Realmente não sei quantas vezes o Senhor realmente repreendeu a vida de Salomão, mas ele não ouviu. Então, é por isso que o Senhor tomou os 10 tribos e deu para Jeroboão. Quer dizer que realmente tomou tudo que havia dado para ele, por ter errado. Então, por conta de toda essa riqueza que o Senhor havia prometido a Davi, não matou a Salomão, mas realmente nós precisamos temer diante do Senhor. Então, que nós nos tornemos em pessoas realmente perdidas. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, 16, ele diz para nós seguirmos a vontade do Espírito para não fazermos a vontade da carne. Então, primeiramente, precisamos aprender o que é seguir a vontade do Espírito, para assim podermos viver conforme Ele. É por isso que os cristãos que receberam a salvação agora, eles já crucificaram a si mesmos na cruz. Então, por que que estando crucificado na cruz, ele está retornando, querendo viver novamente? Não pode ser assim. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele morre todos os dias. Então por que ele precisa morrer todos os dias? Porque realmente ainda não morreu o suficiente. Isso quer dizer que realmente nós todos somos crucificados junto com o Senhor. Isso quer dizer que agora não fui eu que morri, mas Cristo que vive em mim. Então, mas realmente não quer dizer que o Senhor Jesus morreu dentro de mim. Mas agora esse Senhor Jesus, realmente Ele já pagou esse valor de nossos pecados. Realmente Ele já realmente fez todo esse trabalho por nós. É por isso que realmente nós precisamos olhar nós mesmos, estamos vivos diante do Senhor Deus, a nossa carne também. Então, após nós recebemos a salvação, até realmente temos o batismo. Não é que eu recebo batismo depois da salvação, eu recebo a salvação e depois recebo o batismo. E o que é o batismo? O batismo é uma confessação espiritual para diante de várias pessoas de que eu recebi a salvação. Quer dizer que eu morri para a carne e eu nasci para o Espírito. Quer dizer que eu estava morto, mas agora eu revivi e eu sou vivificado diante do Senhor. Então, realmente, se nós olharmos as pessoas que estão realmente, por exemplo, recebendo o batismo numa piscina, está entrando na água e está dizendo, estou morrendo com o Senhor. Quando ele sai, ele fala, agora eu ressuscitei com o Senhor. Então, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, é necessário obedecer a isso. Então, é por isso que realmente nós precisamos receber o Senhor como dono de nossos corações. Realmente nós que morremos, realmente, se nós olharmos para a nossa vida, realmente o Senhor ele está presente. O Senhor ele é realmente o nosso Senhor. Quer dizer que o Senhor ele faz com que nós possamos viver ou morrer. Tudo precisa ser pago ao Senhor. Realmente como se estivesse entregando os bens. Então, da mesma maneira, realmente esse dono novo que vem e ele fala, vamos fazer isso ou aquilo. Mas, agora nós também, da igual maneira, passamos para o Senhor Deus. Então nós precisamos dizer, Senhor, faça tudo conforme a sua vontade. Vamos deixar a seu critério. Mas viver ou morrer, nós estamos aqui para fazermos tudo à sua disposição. Que o Senhor possa cuidar de nós. Tem pessoas que falam essas coisas. Então, o que quer dizer? Que nós precisamos realmente viver ou morrer, tudo é bom, mas viver ou morrer, nós precisamos realmente nos manter, porque o Senhor é verdadeiro. É por isso que o Senhor ele nos ajuda dessa maneira. Então, o Senhor ele não é como um rei maligno que realmente governa com ódio. Nós precisamos obedecer a esse Senhor. Então quer dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da grande glória. Então Ele não está nos fazendo para nos irritar, mas realmente para que nós possamos viver realmente com maior glória na vontade do Senhor. Então, realmente nós não podemos temer a isso. Então, tudo isso se chama temperança, é o controle auto próprio. Então, mas vocês não querem fazê-lo? E é por isso que os cristãos, então realmente assim eles precisam fazer com que essa carne realmente obedeça à vontade nossa. Então, realmente, primeiramente, nós precisamos vencer dentro de nós mesmos. Nós realmente precisamos vencer e perceber realmente o Senhor que cuidou de nós, o Senhor que nos ensinar
realmente de igual maneira nós precisamos realmente nos esforçar em todos os pontos. Então não é como uma pessoa realmente sem pensar em nada. Que ele diz, ah Senhor, a minha vida é diferente. Ah, e eles oram, ou realmente eles falam, ah, vamos ouvir essa palavra ou não. Eles obedecem. Então, mas isso tudo acontece de uma forma mais realmente eficaz com os outros animais também. Então isso realmente não é vida de fé. É por isso que nós precisamos primeiro dominar as vontades dessa carne. Realmente isso é um problema muito, muito importante. Então, realmente sem essa temperança não temos como vencer essa dor. Então, a temperança é um fator que os cristãos eles realmente precisam ter. Realmente, se nós olharmos para as pessoas deste mundo, realmente eles vivem por si mesmos, para realmente todo este mundo, e eles realmente pensam, realmente em si, não pensam na guerra, não pensam realmente em outras coisas. Então, realmente eles sabem que não conseguem, não vão conseguir viver diante do Senhor. Realmente, porque se ele não conseguir se exigir, realmente ele vai se tornar um grande problema dentro da igreja. Ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Nós olhamos em 1 Timóteo capítulo 3. Ele disse que o autor, realmente nós podemos dizer que o pastor também, ele é como realmente mestres também, realmente dentro da igreja, anciões, todos aqueles que ensinam, todas as pessoas que fazem isso, realmente de cuidar várias pessoas ou de ensinar, tem vários tipos de pessoas e nós chamamos essas pessoas de técnicas. Pessoas que supervisionam, pessoas que ajudam, auxiliam. Então, realmente, pessoas que fazem esse trabalho de pai dentro da igreja, dentro da casa ou da mãe. Então, mas realmente, esse papel realmente tem que ser irrepreensível. Então, uma pessoa que é repreensível não tem como fazer esse trabalho. Porque uma pessoa que é repreensível, se você reclamar para outra pessoa vai dizer, é você que tem que fazer melhor. Então, não pode ser assim, não é mesmo? É por isso que é necessária essa temperança, esse controle, uma vivência de controle da própria vida. De restringir. As pessoas que bebem não podem supervisionar nada. Quem fica brava facilmente não pode supervisionar nada. Então, realmente uma pessoa que não consegue controlar sua própria vida não consegue gerenciar nada. Então, os diáconos também são a mesma coisa. Então, claro que, se nós olharmos em 1 Timóteo, aparece sobre os diáconos. Então, principalmente eu queria dizer para as irmãs, agora no momento. Então, as irmãs, se olharmos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, ele fala da mesma sorte as esposas, então elas também podem se tornar diáconos. Se olharmos em Romanos capítulo 16, versículo 1, ele fala, recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, qual serve na igreja que está em Cencreia. Então, antes de ele ir para Roma, ele estava escrevendo essa carta para Romanos e ele fala sobre os servos. Então, levando esse livro de Romanos para entregar. Então, como é um trabalho tão importante? Quem fez esse trabalho de entregar esse Romanos para eles? Ele não pediu para um irmão, ele pediu para uma irmã chamada Febe. Então, é por isso que a irmã Febe, caso ela chegue, precisam recebê-la no Senhor. Como convém aos santos. Então por quê? Porque ela é aquela que ajuda, é aquela que coopera em Cristo na nossa igreja. Então a irmã Febe era uma irmã incrível, não é mesmo? Como Priscila, Aquila. Então, aparecem irmãs que aparecem, Priscila, na Bíblia. Então eram servos dentro da igreja. Realmente, mesmo não sendo diácono, se trabalhar esforçadamente é diácono. Porque ele recebeu o dom de ser o diácono porque é trabalhador. Se não trabalha, não tem como ser diácono. É por isso que as mulheres, ele fala também,
Realmente, como os maridos, precisam ser honestas, não maldizentes, sóbrias. Precisa ser sóbrias. Aparece aqui novamente. E fiéis em tudo, que representa a temperança. Então, todas as irmãs cristãs precisam ser assim. Então, todos são servos do Senhor. Então, não é precisa ser estabelecido como servo para trabalhar. Ele já que trabalha, ele é um servo. Então, me desculpem. Então, sabem qual é a característica das mulheres? Gostam de falar. Então, alguém disse uma vez. Então, dizem que as mulheres vivem mais tempo que os homens, 5, 6 anos a mais. Então, alguém perguntou, por que vivem mais? Então, falou, elas sorriem muito bem. Claro, os homens não sorriem muito bem. Então, você sorrir bem faz bem para a saúde. Então, não é só sorrir, mas as mulheres, elas falam bem também. Depois que se encontram depois de tanto tempo, elas não sabem que o tempo está passando, ficam falando o dia todo. Os homens são um pouco mais diferentes. É por isso que precisam reduzir isso, precisam ser sóbrias, precisam ter temperança nisso. Então, quer dizer que elas precisam estar silenciosas obedecendo. Então, isso é necessário controle. Se falar de mim, realmente pode se tornar chamado de maldizente, por falar demais. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permita, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui ele fala, em silêncio. É para reduzir a fala. Entenderam? Então, as mulheres ensinarem. Hoje em dia tem mulheres que são pastores, são anciãos, mas isso não é bíblico. Tem um trabalho que a mulher deve fazer, que o homem deve fazer. Então, claro que existem momentos especiais onde no Antigo Testamento tinham profetas mulheres, mas dentro da igreja existe uma ordem, existem os valores. Então é preciso aprender em silêncio. Então as mulheres dentro da igreja, elas tentarem ensinar, elas tentarem se manifestar, isso não é correto. É preciso estar em silêncio. Quer dizer que silenciosamente precisa ter o coração de ouvir. Então, calmo, manso, realmente representa isso. Então, ele não está dizendo para você se sujeitar, você não quer, mas te obriga. Não é isso. Existe um dever da mulher dentro da igreja. Existem restrições para ela, que elas não devem fazer também. Então, isso é algo que você precisa receber com o coração. As mulheres têm um problema para se resolver, para se restringir. Então, dentro da família também. Então, o marido, quando ele grita, as mulheres, mesmo que não gostem, ficaram em silêncio. Cuidar das crianças, realmente ela cuidar dos filhos, realmente como deve cansar tanto, é tanta sofrência. Então, o marido, ele vai lá fora e só ganha o dinheiro. Ele sofre também, mas as mulheres, elas não brincam dentro de casa. Quanto trabalho que tem para fazer dentro de casa? Trabalha e não tem fim e realmente parece que não muda o trabalho dentro de casa. É por isso. Ela criar os filhos, ensinar, ela sofre com isso. Depois que ela cria daquele tanto, as crianças partem de casa e então as mulheres, elas chegam já na menopausa e vai mudando a característica. Então, fisiologicamente, dizem que os hormônios masculinos de um homem vai surgindo mais. Claro que ela não vai ter bigode e barba, mas a voz dela vai aumentando. Então, muda de antes. Então, ela fala, acho que agora eu vou ficar em silêncio. Então, mas os homens, como é que ficam? Eles dizem que vão ficando mais parecendo mulheres. Então, ele já se aposentou. Então ele se sente pequeno. Quando ele vai para casa, a mulher realmente mudou de antes e fala alto com ele.
Então, tem vezes que ele é expulso de casa. Então, ele tem que tomar cuidado dentro de casa. Então, isso não é uma piada. Isso acontece realmente. É por isso que o que eu peço para as irmãs, elas precisam tomar cuidado com isso também. Tem que ter temperança nisso. Eu sou uma irmã. Eu sou uma mulher diante do Senhor. Eu preciso realmente tentar salvar um pouco da parte do marido. Ele está ali realmente cansado, já aposentado, não se sente tão pequeno. Tem que falar, você ainda está jovem, você consegue fazer. Precisa apoiar o marido. Precisa ressaltar a posição que ele está para ajudar na autoestima dele. Vai para casa e mais vai lá e pisa na autoestima dele, grita com ele. Então como é que faz? Então se não tomar cuidado, pode ser que ele morra cedo. O marido não pode morrer cedo. Imagine se o marido morrer. O que vai acontecer com a esposa? Vai se tornar uma viúva, uma mulher que fracassou, mas não fracassou por completo? Então me desculpem. Mas então... É por isso que tem um problema onde as irmãs elas precisam ter temperança. E se olharmos no versículo 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenar a lei. Então ele disse dessa maneira. Então quando ouvimos essas palavras, as irmãs elas ficam falando, nossa, por que será que escreveu isso? Eu queria que não tivesse uma coisa dessas escrita aqui. Mas é porque existe um trabalho diferente a ser feito dentro da igreja. E é por isso que se nós olharmos em Coríntios capítulo 11, então a mulher tem um cabelo longo, representa que ela está abaixo dessa autoridade. Então o homem tem um cabelo longo, realmente é algo ruim para ele, mas a mulher ela tem o cabelo realmente curto, é algo errado. Então não é bom ter um cabelo longo, porque é um sinal de poder. Então, porque se nós olharmos os anjos eles foram contra o Senhor, que é Lúcifer, que se tornou o diabo, porque foi expulso pelo Senhor. Então é por isso que todos os outros anjos, eles podem se tornar igual Lúcifer. Então, mas eles viram que é o Lúcifer, foi daquele jeito. Então, é por isso que viu que o Satanás, ele havia ido para a Eva e disse, o Senhor Jesus disse para você não comer daquele fruto que está ali plantado ali no centro do jardim. Então, o que a Eva precisa dizer? Então, a palavra que o Senhor Deus havia dito foi antes da Eva nascer. O que a Eva precisa dizer? Você precisa falar com meu marido porque Deus não falou comigo. Mas ela foi adiante. Ela falou, nossa, nós podemos comer. Nós? Então, o Senhor Deus disse para ele não comer, ele disse para nós? Então, quer dizer que realmente da mesma maneira, a Eva, ela acha que pode se tornar como Senhor Deus, porque o diabo colocou ele na mesma posição que Adão, depois colocou sobre para ser igual a Deus. Quer dizer que o diabo ele quebra essa ordem. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, as mulheres elas têm um sinal de poder na cabeça. Por causa dos anjos. Então nós também precisamos abaixar a cabeça. As mulheres não devem ir adiante. Então, porque assim ela foi realmente enganada pelo diabo. Por isso que é preciso abaixar a cabeça e falar, agora eu me sujeito. E isso é para mostrar como exemplo para todos os anjos restantes que estão ali. Então isso vocês precisam saber também. Então é por isso. Uma coisa que nós estamos falando aqui, realmente aparece uma coisa que as mulheres elas precisam tomar cuidado também. Tem a temperança da questão da fala. Não pode dominar o marido, não pode tentar ensinar, não pode tomar a frente. Não pode tentar pôr em frente a sua manifestação. Então o que precisa fazer? Porque realmente é uma ordem que Deus decidiu na Bíblia. Então, a irmã ela precisa ter a mansidão, a humildade, o coração de obediência dentro da igreja. Ela precisa ter esse estado. Porque isso é uma vivência muito importante, um problema essencial dentro da igreja. E também, se nós olharmos o diabo, ele está olhando para a nossa carne que ainda não foi transformada. Então ele está usando essa carne, fazendo com que nós façamos trabalhos que não sejam adequados. Então nós não podemos ser enganados por esse diabo.
Então, se olharmos em João capítulo 8, versículo 4, fala: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, quem comete pecado é servo do pecado. Então, em 2 Pedro capítulo 2 diz que o perdedor, ele é escravo do vencedor. Quando você vence numa guerra, você perde numa guerra, você se torna escravo, um servo. Então vamos pensar, quando os boxeadores estão lutando e ele vence, perdeu, ele precisa servir aquela pessoa é o campeão. Quando nós perdemos para o pecado, nós somos escravos do pecado. Se perdemos para a carne, somos escravos desta carne. Se perdemos para o diabo, somos escravos do diabo. Então, como em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos comparados com preço. É por isso que nós não somos mais escravos dos homens. Não podemos ser escravos da carne, nem do pecado, nem do diabo. Porque nós não somos escravos dos homens. Somos realmente servos do Senhor. Os servos, eles sujeitam totalmente ao Senhor. É por isso que se olharmos em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Ele fala: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina em que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então quer dizer que agora nós somos libertos do pecado. Nós éramos servos do pecado, agora estamos livres da justiça. É por isso que em Gênesis capítulo 3, 4 em diante, nós podemos ver que no Jardim do Éden, o Senhor havia ordenado para que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo ele veio e chamou primeiramente a Eva para tentá-la. E disse: vá lá, come. Você não vai morrer. Se você comer, você vai ter um conhecimento, vai se abrir seus olhos, você vai se tornar como Deus. Então colocou uma cobiça, um desejo nela. Então, o Senhor Deus, ele criou o homem para que eles pudessem se tornar como o Senhor Deus. Então, antes de se tornarem como o Senhor Deus, eles não têm satisfação. Mas ele está dizendo que se comer daquilo, vai se tornar como Deus. Então, nós precisamos ser humildes diante do Senhor Deus para que nós possamos ser exaltados pelo Senhor. Se nós queremos ser igual ao Senhor, nós vamos cair no meio do inferno. É por isso que se olhamos em Isaías capítulo 14, versículo 12, ele fala: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o anjo corrupto, diabo, realmente foi criado o inferno. Quer dizer que a origem do fracasso, da queda desse anjo, foi a arrogância. Então, se nós olharmos isso, realmente ouvindo essa palavra do diabo, ela falou: nossa, parece bom de comer, parece tão boa de se experimentar. Então, se olharmos em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, nós podemos ver que realmente nós não podemos amar as coisas deste mundo e as coisas que não, porque realmente as coisas deste mundo são as coisas desejáveis, são as coisas de concupiscência, são boas de comer, são os desejos do mundo. Quer dizer que as coisas que dão sabedoria, coisas que parecem boas de se ver, são os desejos da carne. Então, as pessoas, elas desejam algo para comer, bens materiais, eles sempre têm o coração de cobiçar. Então, os desejos dessa carne, deste mundo, as concupiscências carnais, as coisas boas de se ver. Quer dizer que são os desejos, os prazeres deste mundo. O que pode dar sabedoria, o que pode se tornar como o Senhor Deus, ter uma honra, glória. Então, isso também existe para as pessoas que receberam a salvação. Que o diabo utiliza para derrubar os cristãos. Então, vencer a essa tentação é a temperança. Até agora, continuamente o diabo está tentando dessa maneira. É por isso que se nós não nos atentarmos a isso, não está certo.
É por isso que em Efésios capítulo 6 em diante nós podemos ver que nós realmente precisamos ir contra os desejos desse diabo, para assim nós precisamos nos vestir com essa veste da justiça. Então, porque realmente nós precisamos ter a palavra do Senhor Deus. Para nós podermos ir contra esse desejo do diabo, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos armar por completo. Então nós precisamos ter essa palavra do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele ordenou dessa maneira. Então se nós olharmos em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo, que apareceu e ele tentou 3 vezes. E o Senhor Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. O Senhor Jesus ele venceu através da palavra. É por isso que nós também precisamos depender do poder do Espírito Santo, para que com a palavra nós possamos vencer todos os desejos e tentações do diabo. Nós precisamos vencer os desejos. Quer dizer que isso é que é restrição, isso que é um controle, isso que é temperança. E se você não controla a si mesmo, não está certo. Então existe algo que vem por fora, existe algo que vem por dentro, realmente é algo que nós precisamos vencer dentro dos nossos corações. É por isso que em Colossenses capítulo 3 em diante, realmente, para que a sabedoria do Senhor possa estar realmente abundante dentro de nós. Então que possa estar em abundância dentro do nosso coração. Então quer dizer que quem é que precisa ensinar primeiro? Realmente eu mesmo preciso ensinar para mim mesmo. Então realmente como é que vai fazer? Realmente você quer ensinar os outros, mas não ensina a si mesmo? Então se nós olharmos o ensinamento de alguns pastores, então algumas pessoas falam, nossa, será que o pastor está pregando para mim, está falando sobre mim? Eu também ouvi coisas assim. Então eu não falei realmente apontando para uma pessoa, mas essa palavra realmente espetou o coração daquela pessoa. É muito bom. Por quê? Realmente, se essa palavra não foi direcionada para ninguém, mas foi ela se sentiu que foi direcionada para si, é muito boa, porque o Senhor Deus, Ele permitiu a palavra para que cada um possa ouvir e possa ser afetado em seu coração para que possa mudar. Então tem pessoas que ficam ouvindo a palavra no domingo e ficam falando, nossa, fulano de tal não veio, essa palavra era para ele. Claro que seria bom se ele tivesse ouvido, mas você também precisa ouvir. É por isso que a palavra de Cristo realmente ela precisa estar em mudança dentro de nós. Como em Salmo 109, nós realmente, para que eu não peque, eu preciso deixar a palavra do Senhor Deus dentro do meu coração. Então nós lemos a palavra, nós ouvimos, nós decoramos. É por isso que continuamente nós precisamos armazená-la dentro de nossos corações. Então não pode ficar somente na minha cabeça e desaparecer. Não é somente colocar realmente com marca-texto, não é somente deixar na mochila, eu preciso deixar dentro do meu coração. Para isso eu preciso decorar, preciso pensar profundamente sobre isso. Quer dizer que isso ela precisa estar continuamente conectada ao meu dia a dia. Então, para que assim seja e eu não peque, para que eu possa deixar a palavra do Senhor Deus dentro do meu coração, porque essa palavra pode me proteger. Quer dizer que essa palavra entrando no meu coração realmente pode te separar. Então, porque realmente eu sempre preciso deixar no meu coração que realmente a cobiça ela cria o pecado dentro de mim. Se eu tiver o coração de odiar alguém, eu não devo odiar a ninguém. Se eu tiver o coração de raiva, de ódio, não posso ficar bravo. Então, mesmo que eu fique bravo, eu não posso pecar. Eu não posso xingar. Então, se alguém quer realmente retribuir alguma coisa, não é para retribuir o mal com o mal. Então, a palavra protege dentro do meu coração. É o Espírito Santo que me protege para que eu não peque. Então, com a espada do Espírito Santo, nós precisamos vencer esse diabo. Então, não lê nem a Bíblia, não gosta de ouvir, mesmo pedindo para decorar, não decora. Então, general é um general, mas é como se um general não tivesse armas para lutar. Então, se dentro de nós não tem a palavra, como é que o Espírito Santo pode trabalhar dentro de nós? Então, não tem como correr um trem onde não há trilhos. Não tem como o Espírito Santo trabalhar onde não existe palavra. É por isso que nós precisamos ler muita palavra, ouvir, decorar. E assim nós precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração para que cada momento mais não peque. E assim cada momento mais possa viver uma vivência adequada como um cristão. Podemos nos parecer com o Senhor. É isso que precisa acontecer. E também,
Então vocês sabem as pessoas que não conseguem controlar as próprias emoções, sentimentos, então não conseguem controlar a si mesmo. As pessoas que não conseguem controlar os seus sentimentos. Então nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa realmente irada que não consegue controlar o seu próprio sentimento, a raiva. Não consegue controlar a sua raiva. Isso causa um grande problema na sua personalidade, pode estragar o coração de outra pessoa, machucar. Então, como em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, realmente com um coração apressado, realmente nós não podemos desejar o mal. É somente você guardar um pouco, é somente você repousar essa ira, mas não consegue guardar. Ele vai à pressa para ficar bravo. Você não consegue controlar, não consegue ter o controle, autocontrole. Então não conseguir controlar os sentimentos é um grande problema. Então vamos procurar a palavra de Eclesiastes. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Vamos ler todos juntos. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Aquele que controla o seu ânimo, então é melhor do que aquele que toma uma cidade. Então, é melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Então eu também tenho uma característica já mais apressada. Então eu tento sempre controlar, porque é um grande problema. Então as pessoas dão medo. Então não é quase nada, mas elas vão lá e quando fala alguma coisa, então realmente não dá para entender. Então, realmente é uma pessoa que tarda a irar-se. Então, uma pessoa que controla realmente essa ira dentro do seu coração, que ele consegue controlar a si mesmo. Então, é uma pessoa que pode controlar o seu próprio coração. Então, uma pessoa que pode vencer o seu próprio coração. Realmente é melhor do que aquele que toma um castelo. Esse é um grande poder, um grande talento. É por isso que em Provérbios capítulo 23, realmente uma coisa mais importante é nós realmente cuidarmos bem do nosso coração. É por isso que nós conseguimos dominar o nosso próprio coração. Controlar é muito importante. Em Provérbios capítulo 14, ele disse: o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Então, são pessoas que vão e demonstram a ira na hora, brigam. Não conseguem se autocontrolar. Não conseguem controlar a raiva. Então dá medo a essas pessoas, tem que tomar cuidado. Tem que pensar se eu não sou assim. Uma pessoa que não consegue controlar isso. Então, se uma pessoa fala alguma coisa ruim sobre ele, então manifesta no seu rosto. Então ele fica querendo brigar, responde, briga. Não consegue controlar. Em Provérbios capítulo 23, realmente ele disse: mesmo que o insensato ele demonstre toda a sua ira, aquele que é sábio, ele consegue controlar essa sua ira. Ele controla a ira dentro do seu coração. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele diz que realmente mesmo tendo a ira, precisa controlar a si mesmo, que tenha raiva, não pode manifestar em prática. Então, realmente não pode ter essa ira dentro do seu coração. Quer dizer que rapidamente ele precisa acabar com essa ira dentro do seu coração. Tem pessoas que ficam ali dia e noite falando: vamos ver, querendo brigar. Fica amolando a faca.
O cristão não deve ser assim. É por isso que em Provérbios capítulo 14, versículo 29 fala: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é espírito impaciente mostra a sua loucura. Então realmente você tardar a sua ira, isso é sabedoria. Isso é ser longânimo. Então uma pessoa que realmente manifesta seu coração na hora é uma pessoa insensata. É a vergonha que ele carrega. Nós olhamos em Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele fala: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, uma pessoa irar-se é uma pessoa que não consegue fazer a justiça de Deus. Então, o amor realmente, ele não é para irar-se. Em Provérbios capítulo 12 diz que o insensato ele manifesta rapidamente a sua ira e o sábio ele consegue manter realmente, mesmo na indignação, mesmo na blasfêmia, ele realmente persevera. Então, realmente perseverar, isso é uma sabedoria. Eu não conseguir controlar a ira, então ele perde o controle. Então ele é uma pessoa que realmente se manifesta diretamente como uma pessoa que fez alguma coisa contra ele, manifesta as suas emoções, não consegue controlar o sentimento. Então, ele começa a guardar a raiva, começa a se manifestar agressivo. O cristão não deve ser assim. Então os cristãos realmente, como é que fala tão bravo com o outro? Tinha vezes que parece que sai até no soco um no outro. Qual grande coisa que estava sendo debatida ali para eles brigarem desse jeito? É por conta da emoção, dos sentimentos dele. O que o Senhor Jesus fez? Olhamos em 1 Pedro capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele não pecou. Não havia nenhum realmente blasfêmia dentro da sua boca. Mesmo ele sendo blasfemado, ele não realmente contradiz. O Senhor Jesus ele recebeu realmente as ameaças, mas ele não ameaçou. Então o Senhor Jesus ele somente foi silenciosamente para a cruz. Quantas vezes o Senhor Jesus ele foi xingado e blasfemado? O Senhor Jesus é o Criador. Ele é um Senhor na mesma altura de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Então, mas como esse Senhor ele foi zombado. Então muitas pessoas que realmente zombaram, que bateram no Senhor Jesus, o Senhor Jesus não respondeu. Vamos procurar Mateus capítulo 26. Então Mateus capítulo 26. Versículos 67 e 68. 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Eles cuspiam no Senhor Jesus, esbofeteavam. Eles colocavam um pano sobre a cabeça do Senhor Jesus e batiam no rosto dele. E depois zombavam. Se tu és o Cristo, adivinha quem te bateu? Então o Senhor Jesus ele errou alguma coisa? Não errou nada. Mas cuspiram no rosto do Senhor Jesus. Eles bateram, socaram o Senhor Jesus, bateram em sua cabeça, bateram em seu rosto. Se olharmos o versículo 27, capítulo 27, versículo 27, capítulo 27, versículo 27, até o 30, eu irei ler. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram-o com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana.
e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiram-lhe com ela na cabeça. Então, se olharmos aqui, antes eram os judeus que haviam feito isso, agora são os soldados romanos. Então, os soldados do presidente, ao trazerem o Senhor Jesus para a audiência, então, todo o exército estava ali adiante, eles despiram o Senhor Jesus e colocaram essa capa de escalada, dizendo: o rei precisa vestir essa capa, um rei precisa colocar uma coroa, e colocaram a coroa de espinhos. Então o rei precisa ter essa cana, e colocaram a cana sobre a mão do Senhor Jesus, na mão direita dele. E depois ajoelharam na frente do Senhor Jesus e zombaram, falando: Salve o Rei dos Judeus. E assim, eles tomaram a cana da mão do Senhor Jesus e bateram em sua cabeça. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, ele não disse nada. Como uma ovelha que estava indo para o matadouro, para a tosagem, estava silenciosa. O Senhor Jesus não disse: Ei, vocês não sabem quem sou eu? Uma palavra do Senhor Jesus poderia matar todas as pessoas ali. Então todas as legiões de anjos dos céus, eles poderiam descer. Realmente inúmeros anjos iriam descer para matar todos eles ali. Mas tem a palavra que o Senhor Jesus os impediu. O Senhor Jesus, ele tem paciência. Como em Hebreus capítulo 12, versículo 3, o Senhor Jesus, ele realmente foi paciente. Ele realmente foi paciente para com todos aqueles que o blasfemaram. Então precisamos lembrar disso. Nós também precisamos ter esse mesmo coração. Como era o apóstolo Paulo? Então, em 1 Coríntios capítulo 3, a igreja de Corinto, eles ouviram a palavra do apóstolo Paulo, receberam a salvação, formaram a igreja, mas quanto que eles zombavam o apóstolo Paulo? Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, realmente ele disse: realmente é totalmente errado estar me julgando. Nem eu realmente faço julgamento para comigo mesmo. Mas se olharmos, todos os coríntios de Corinto, a igreja de Corinto falava: quem são os apóstolos? O maior dos apóstolos é Pedro. Realmente, vocês nem são apóstolo. Você não somente prega para viver? Então o Senhor Jesus, ele não tinha nada. Então se olharmos o apóstolo Paulo, ele não tinha nada. Não tinha nada. Então como que eles zombavam por o apóstolo Paulo ser só um andarilho? Mas mesmo assim ele teve paciência. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, é por isso que ele disse: eu me tornei, então eu fui zombado, então eu me tornei um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quando eu fui zombado, quando eu fui sofrer, eu tive sede. Então realmente, como ele recebeu tantos sofrimentos, ele se tornou um espetáculo para os anjos e para os homens, porque ele não conseguia comer, não conseguia beber, ele estava com fome, com sede, ele foi zombado. Dentro da igreja, de igual maneira, para os gentios também. O apóstolo Paulo, mesmo assim, ele esteve em silêncio, porque estava seguindo os passos de Jesus. Então isso é temperança. É por isso que continuamente nós queremos pregar sobre a temperança. Então, mas se possível, eu sempre penso que eu preciso pregar curto. Então hoje eu não consegui pregar tudo sobre a temperança. Então uma ou duas vezes eu acho que eu vou pregar mais uma vez. Porque quando eu olho na Bíblia, a temperança é algo muito importante para a vida de fé. Porque se não existe temperança, não tem como viver uma vivência adequada como um cristão.
Então é por isso que a nós, a vivência de cristão, realmente para todos aqueles que querem irar-se, brigar, realmente precisa ter essa temperança, porque é um fruto do Espírito Santo. É por isso que precisa conseguir controlar a si mesmo. Precisa conseguir controlar o seu próprio coração. Então, essa pessoa é muito melhor do que aquele que toma o castelo. Então é uma pessoa que consegue vencer contra si mesmo. Uma pessoa que vence contra si mesmo pode vencer este mundo. Pode vencer este mundo. Pode vencer contra o diabo. Então uma pessoa que consegue controlar a si mesmo, ter uma vivência de controle, de temperança, possa aprender mais, possa aprender que tipo de pessoa eu sou. Aprender uma a uma e verificando os frutos do Espírito Santo. Claro que algumas parecem que são similares, algumas outras possuem sentidos totalmente diferentes e ver se eu estou conseguindo colocar em prática dentro de mim ou não. Então nós precisamos dar uma autoavaliação para nós mesmos. É por isso que nós sempre precisamos lembrar de que nós realmente iremos aprender mais sobre esses 9 frutos. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo, nós que éramos inimigos, que estamos longe do Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou. Nós agradecemos por essa sua grande graça, Senhor. Senhor Deus Pai, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a sua graça, o seu Espírito Santo para dentro de nós, ter permitido o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos realizar o seu trabalho. Senhor, nós todos ainda neste momento, ainda temos essa concupiscência carnal dentro de nós. Senhor, nós ainda não conseguimos obedecer completamente a sua palavra, nós não conseguimos viver pela sua santa vontade, Senhor. Ainda tem diversos problemas dentro de nós, mas que o Senhor possa ter misericórdia, possa cuidar de nossas fraquezas, para que o Espírito Santo do Senhor possa cuidar do nosso coração, cuidar da nossa personalidade, para que todos os dias possamos ser mudados. Para que possamos estar cheios do Espírito Santo, assim nós possamos dar frutos do Espírito, para que assim nós possamos viver uma vivência adequada diante do Senhor Deus. Senhor Deus Pai, dentro de nossas vivências ainda todos os problemas que ainda nós não estamos conseguindo controlar, realmente a nossa vivência que não está adequada diante do Senhor Deus. O nosso coração que ainda realmente está para machucar os outros, sempre quer se auto-exaltar, que o Senhor possa permitir para que nós possamos controlar esse coração, Senhor, que o Senhor possa nos controlar. Senhor Deus, realmente nós como cristãos possamos viver uma vivência adequada diante do Senhor Deus. Que nós possamos cada momento mais nos parecermos em sua personalidade e possamos receber a sua condução. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.